Oi, mais um dia de Clube de Leitura da Bíblia e eu tô tão feliz de voltar a fazer esses conteúdos aqui para vocês, de voltar a estudar a Bíblia juntamente com vocês. E hoje a gente vai lá para o capítulo 17 do livro de Mateus. E esse capítulo ele já começa com um trecho tão especial que é o Monte da Transfiguração. Nessa passagem, Jesus ele separa Pedro, Tiago e João. E já nesse início a gente pode tirar daqui uma lição. Jesus tinha 12 discípulos. Ele escolheu 12 homens para andar com ele, ser ensinado, treinado por ele, para andar com ele. E depois esses homens serem enviados para dar continuidade no ministério de Jesus. Mas mesmo dentro ainda dos 12, a gente vê que Jesus tinha aqueles que eram mais próximos dele, que são esses que a gente vê nessa passagem, Pedro, Tiago e João. E ao longo dos evangelhos a gente vê isso ainda se confirmando mais vezes em outras passagens. Sabe, é segurança pra gente quando nós somos seletivos com aqueles que andam mais perto de nós, aqueles que a gente traz para mais perto, sabe? A gente pode e deve andar com muitas pessoas, ser luz em todos os lugares em que a gente estiver, ser pessoas agradáveis, mas não são todos que vão ter acesso ao nosso coração, que vão ter um relacionamento mais íntimo com a gente. Na verdade, a gente precisa ter cuidado com quem são as pessoas que a gente está se associando, sabe? Porque relacionamentos, eles geram influência na nossa vida, tanto para com a gente, como a gente para com os outros. E as pessoas com quem a gente está se relacionando de forma mais íntima são aqueles que vão determinar o tipo de influência que a gente está recebendo. Alguém já disse, talvez você já tenha ouvido essa frase, que nós somos o resultado das 5 pessoas mais próximas com as quais a gente tem relacionamento. E isso é uma verdade, então que a gente tenha esse cuidado também. Jesus tinha. Mas, continuando então, como a gente viu aqui no início do capítulo, Jesus então ele leva esses 3 discípulos mais próximos dele até um monte, e lá acontece então a transfiguração, que é o tema central desse capítulo. Mas afinal de contas, o que significa isso, né? O que significa transfiguração? Essa palavra transfigurar significa uma transformação espiritual. E aqui nesse momento acontecia uma transformação visível, afirmando a glória de Jesus. Os discípulos eles puderam contemplar Jesus de uma forma verdadeiramente gloriosa. Apareceram também ali naquele lugar Moisés e Elias, e eles falavam com Jesus. Moisés e Elias, no Antigo Testamento, eles representam a lei e os profetas. E isso sugere, então, uma confirmação, tanto pela lei quanto pelos profetas, da obra redentiva de Jesus, que estava para acontecer em seguida, né? Aconteceria em pouco tempo. Durante ali ainda a transfiguração, Pedro ele ficou tão maravilhado, ele ficou tão encantado, que ele não queria mais voltar. Ele ofereceu fazer tabernáculo para eles, para Jesus, para Moisés, para Elias, para que eles ficassem ali naquele ambiente. Que, imagina, realmente deveria ser maravilhoso, né? Mas então uma nuvem cobriu todo aquele lugar e se ouvia a voz do Senhor, que dizia: "Esse é o meu filho amado, em quem eu me agrado. Escutem o que ele diz." Os discípulos, eles ficaram com medo, imagina, eles se prostraram. Mas Jesus veio até eles e a Bíblia diz que quando essa nuvem desceu, eles não viram mais ninguém a não ser Jesus. Sabe? É maravilhoso a gente ler as experiências que o povo do Antigo Testamento viveu, ler aquilo que os profetas disseram de forma tão assertiva e inspirada por Deus, mas nada se compara à presença de Jesus. Sabe? É tão comum a gente ver as pessoas desejando coisas que foram para outro tempo. A gente vê pessoas olhando para o Antigo Testamento, presas naqueles milagres, naquelas coisas espetaculares que aconteciam quando a presença de Deus ainda era limitada, quando poucos eram aqueles que tinham acesso a essa presença, sendo que hoje a gente carrega a presença de Deus. O próprio Espírito de Deus habita dentro de nós, dentro de cada um que é filho de Deus. E o acesso a essa presença está disponível 24 horas por dia. Já parou para pensar no quanto a gente está desfrutando dessa presença ou talvez no quanto a gente está desperdiçando? Na continuação do capítulo, ali a partir do versículo 14, a gente acompanha a cura de um menino, né? Um menino lunático ou possesso em algumas versões ainda diz que o menino tinha convulsões. E nessa passagem, os discípulos eles já tinham orado por essa criança e ela não tinha sido curada. O pai, então, trouxe esse menino até Jesus para que ele pudesse curar. Quando Jesus foi questionado pelos discípulos do porquê que eles não conseguiram curar, Jesus atribui isso à falta de fé deles. E eu acho tão importante a gente entender isso aqui. Jesus ele não disse em nenhum momento que essa não era a vontade de Deus. Ele também não disse que só ele poderia curar. Eu sou o Filho de Deus, só eu posso fazer isso. Mas ele disse que era a fé que curaria aquela criança. Não existe
nada nesse mundo que seja grande demais para Deus. Não existe nada que ele não possa fazer. Quando a gente ora por alguém, nós oramos em nome de Jesus. Foi ele mesmo quem nos deu o direito, sabe? Como uma procuração legal para usar o nome dele. Ele nos deu esse direito de fazer em nome dele para desfazer as obras das trevas. A capacidade para fazer essas coisas não é minha, não é tua, mas é do Senhor. É de Jesus. E a capacidade dele não tem limites. O problema é que, assim como os discípulos, a nossa fé é pequena demais muitas vezes. Muitas vezes o problema parece tão grande, o diagnóstico talvez parece tão impossível, a situação parece complicada demais, mas essas coisas só são limitadas para a gente, para os nossos olhos. Se a gente tirar a nossa capacidade dessa conta, o resultado vai ser milagre, cura, salvação, transformação. Porque não tem a ver comigo, contigo, tem a ver com o poder de Deus que opera através de nós quando nós falamos em nome de Jesus. E o capítulo termina, então, ali a partir do versículo 24, falando sobre um questionamento a respeito do pagamento de impostos, né? Jesus, ele sendo o Filho de Deus, teoricamente ele estaria isento dessa obrigação, mas ele faz isso para dar bom testemunho e também para evitar a ofensa. Que capítulo precioso, né? Quantos ensinamentos poderosos, quanta inspiração para a nossa vida diária com Deus, quantas palavras inspiradoras para nos tirar da zona de conforto. Muitas outras lições ainda poderiam ter sido tiradas de cada um desses capítulos, mas o nosso objetivo, o meu objetivo aqui é simplificar, te inspirar a ler e entender a palavra de Deus. Se tu tiver alguma outra inspiração a respeito desse capítulo e quiser compartilhar aqui com a gente, deixa nos comentários. Vai ser muito bom a gente ter essa troca de experiências, entendimento bíblico, conhecimento a respeito da palavra. E eu sempre digo que foi o Espírito Santo quem inspirou pessoas a escrever. E esse Espírito, ele habita dentro de nós. Então a gente tem a oportunidade de aprender e estudar a palavra, podendo consultar o próprio autor.